Senhor Jesus, irmãos. Pode tomar seu assento, pode tomar seu assento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 10. Quando os irmãos estão a procurar, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez juntamente com os irmãos, podendo rever o pastor Edson, o pastor Daísa, e desde já agradecendo o convite pela diretoria de missões, responsável pelo trabalho aqui do 7 de setembro, na pessoa do presbítero irmão Adilson, de nos convidar para ministrarmos a palavra do Senhor. Eu anotei algumas coisas sobre missões, quero deixar uma mensagem de reflexão aos nossos corações, e eu quero extrair lições da parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 a seguir, acompanhe, se possível, você que está com a Bíblia, fique com a Bíblia aberta, para depois nós meditarmos por alguns minutos na palavra do Senhor. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, ou seja, ele começou a contar uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite vivo, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Tem alguns irmãos que me perguntam por que às vezes a gente grava algumas mensagens. Já perguntaram se é para CD, se é para DVD, mas não. A gente, na verdade, tem um canal no YouTube e a gente sempre está colocando mensagem lá no canal com o intuito de que outras pessoas sejam alcançadas. Às vezes a gente lança uma mensagem lá, então acaba tendo 200, 300 visualizações. E a gente sabe que para muitas pessoas que tem canal grande, fala: mas 300 visualizações não é nada. Mas você imagina uma igreja com 300 pessoas, não é? Com 400 pessoas. Então são pessoas que
vão ser alcançadas. Depois que a gente não está ao vivo, não. Depois que a gente colocar lá, são pessoas que vão assistir. E com isso, nós também acabamos, de alguma forma, fazendo missões. E antes da gente falar sobre essa parábola, é importante a gente entender que a palavra parábola, ela significa comparações. Onde o Senhor Jesus, ele procurava falar aos discípulos e falar ao povo sobre coisas que eles e nós também conhecemos, vivenciamos. Jesus, ele falava de árvore frutífera, ele falava de árvore que não dava fruto, ele falava de areia, de rocha. Jesus falava de chuva. Então Jesus sempre procurou ilustrar essas parábolas com coisas que nós conhecemos, para que nós pudéssemos entender verdades espirituais, para que nós pudéssemos entender o que o reino de Deus, com essas parábolas, ele deseja para a nossa vida. E como hoje se trata de um culto de missões, eu fiz questão de, diante da direção que Deus colocou no meu coração e começou a ministrar coisas a qual eu anotei, e eu quero procurar seguir à risca isso, para trazer aos irmãos sobre a riqueza que existe nesta parábola. Eu quero, dentre tantas parábolas que nós poderíamos falar, eu quero falar sobre a parábola do bom samaritano. Quando nós olhamos aqui para esta parábola, se você puder, fique aí com a sua Bíblia aberta. Essa parábola, ela nasce de uma pergunta aparentemente espiritual, mas profundamente egoísta. Se não perceba, veja aí, versículo de número 25. A Bíblia diz: mestre, aquele jovem rico dizendo: que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus, ele conduz este diálogo, até revelar que o verdadeiro problema aqui não era o que fazer, mas como amar. Porque fazer, qualquer um pode fazer, mas de que adianta fazer se não tiver amor, se não tiver o desejo de ver uma mudança e uma transformação diante daquilo que está sendo feito, sobre a pessoa que está recebendo aquela palavra, aquela ajuda, que lá na frente trará uma transformação. Perceba, eu acredito que os irmãos já viram pessoas que, quando o pastor ele viaja, as pessoas desaparecem da igreja. Já enfrentou isso aí? Já viu isso? É o pastor viajar, tem pessoas que não aparecem. E aí a gente começa a entender que esse tipo de comportamento é um comportamento de pessoas que, infelizmente, irmãos, elas não estão fazendo para Deus, mas elas estão fazendo para que o pastor veja, elas estão fazendo para que o líder venha ver. E se uma pessoa está fazendo para que o pastor veja e para que o líder ele venha ver, então a gente passa a compreender que essa pessoa também está fazendo porque ela quer ter algum reconhecimento. Porque quando a pessoa ela faz para Deus, ela não está preocupada se quando ela for fazer, seja cantar um louvor, seja pregar uma palavra, se vai ter 1000, se vai ter 100 ou se vai ter uma pessoa, porque ela sabe que ela já tem um exemplo do Senhor Jesus, que muitas das vezes colocava o povo assentado na relva e pregava para 5.000, mas o mesmo Senhor Jesus, ele nos deu uma lição e deixou-nos um exemplo de que em meio às contendas que haviam entre judeus e samaritanos, ele foi para pregar para uma mulher e ele trouxe salvação naquele lugar, não só para a vida dela, mas quando ela saiu dali,
ela foi pregar para os seus. É interessante nós entendermos que, no contexto missionário, esta parábola, ela nos traz algumas verdades. Primeiro, missões não fala apenas de ir longe, mas de enxergar perto. Isso é algo de suma importância, porque existem pessoas que têm sonhos. Eu tenho desejo de pregar na África, eu tenho desejo de pregar nos Estados Unidos, eu tenho desejo de fazer missões em outro lugar, e muitas das vezes passamos desapercebidos em pessoas que estão próximas de nós. Só falta se convidar para nós, para que nós venhamos fazer um convite e trazê-la para a casa de Deus. Precisamos entender ainda além disso, que a palavra de Deus no contexto missionário não é apenas pregar com palavras, mas sim revelar Cristo com atitudes. Eu pude ouvir aqui, que já foi falado em Romanos, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E na mesma carta aos Romanos, na teologia do apóstolo Paulo, a gente vai ver ali que no capítulo 1, versículo 5, no início da epístola, e depois, lá no capítulo 16, versículo 26, no final da epístola, o apóstolo Paulo fala que essa fé, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela deve ser acompanhada de obediência. Ou seja, esta fé que a gente ouve a palavra de Deus e ela cresce a cada dia em nós, ela tem que ser acompanhada de atitudes. Não basta só teorizar, nós precisamos a cada dia pôr em prática no contexto missionário. Você lembra quando Deus falou com Abraão? É um exemplo clássico sobre isso que Paulo fala. Deus, ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te revelar, e tu serás uma bênção. Os que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem, ou seja, aqueles que se colocarem no teu caminho, eles serão amaldiçoados, porque eu os colocarei por terra. Eu irei aplanar os caminhos e você irá seguir em frente, porque Abraão, eu tenho uma promessa para a tua vida e para a tua descendência. Ele não ouviu? Ele ouviu a palavra de Deus, mas simplesmente ouvir não era tudo. Ele precisava tomar uma atitude de quê? De sair. Para onde é, Senhor? Não importa, mas vá, porque lá na frente eu vou te abençoar. É interessante que chegou no meio do caminho, a Bíblia fala que o seu sobrinho Ló, ele colocou os seus olhos nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e aí a Bíblia fala que houve contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Mas Abraão, ele estava tão convicto daquilo que ele tinha tomado como atitude de sair da sua terra e enfrentar o deserto, que ele disse: que não haja contenda entre nós, escolhe um lado e eu irei para o outro. E como eu disse, Ló seguiu o caminho do caminho do jardim verdejante que havia em Sodoma e Gomorra, e quando ele vai para outra direção, era um lugar de rochedos, de pedras, de cactos, uma terra que aos olhos naturais não tinha como dar frutos. E ele, entendemos pela palavra de Deus, que ele então fica cabisbaixo e caminhando por aquela terra, até que se ecoa a voz de Deus dos céus e diz: Abraão, erga bem a tua cabeça, abra os teus olhos e vê ao redor, porque é nesta terra seca é que eu vou te abençoar e eu vou te prosperar. E quando nós vemos sobre a atitude, a parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus estava procurando aqui mostrar que o bom samaritano,
que aqui não é uma história real, como eu disse, é uma história que Jesus formulou para tirar verdades espirituais. E ela nos faz entender que o bom samaritano, ele não fez discursos bonitos, ele não teorizou, mas ele fez missões. Ele colocou em prática aquilo que nós vamos ver que algumas pessoas do contexto religioso não fizeram. Olha o que diz aí o versículo de número 30. Está com a Bíblia aberta aí? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. E a gente entende que este homem, ele representa a humanidade ferida pelo pecado. Ele aqui estava caído, ferido, exposto, incapaz de se levantar sozinho. Mas a palavra do Senhor, ela diz que ele foi deixado quase morto. Ele estava morto? Não estava. Se ele estivesse morto, o que restaria era pegar o seu corpo, arrumar um sepulcro e colocá-lo lá. Mas a Bíblia, Jesus, ele deixa claro nesta parábola que ele não estava morto, ele estava quase morto. Então, se ele estava quase morto, então ainda havia esperança. Não importa como as pessoas do lado de fora, seja de um contexto que não é da sua família, ou entenda, meu irmão, até que seja da sua família, ainda que você olhe e aos olhos naturais pareça que não tem mais jeito, pareça que não tem esperança, pareça que está morto, mas a grande verdade é que ele, ela não está quase morto. Há esperança, desde que alguém estenda as mãos para poder ajudar. E nós precisamos entender com isso que missões começa quando nós reconhecemos que o mundo está ferido e que o mundo, ele não pode se salvar sozinho, ele precisa de ajuda. Mas nós vamos ver aqui, olha, no versículo 31, qual foi o posicionamento da igreja, porque Jesus, ele fala de duas pessoas que estavam representando a igreja, ou representando o sistema religioso naquela época. Versículo de número 31, veja aí. Primeiro vai falar sobre o sacerdote. A Bíblia diz que viu o sacerdote, mas passou de largo. Ou seja, ele viu, mas ele não se envolveu. Ele tinha título, função, conhecimento de lei, da lei de Deus, mas o que faltava? O amor. Lembra no começo que eu disse? Que Jesus faz entender que o importante aqui para aquele jovem rico não era o que fazer, mas como amar. Esse sacerdote, ele conhecia tudo segundo a parábola de Jesus, mas ele olhou com os olhos naturais, e quando ele vê, ele simplesmente passa de largo. E isso faz entender que missões morrem quando a igreja, ela vê a dor, mas escolhe a conveniência. Olha aí ainda, o que a palavra de Deus vai dizer no 32. De igual modo, também passou o levita. Viu, mesma visão, viu, mas também passou de largo. E quando nós olhamos isso, nós entendemos que o levita, ele conhecia dos rituais, ele conhecia a escritura, ele conhecia a liturgia, mas conhecimento sem prática, nós entendemos que é omissão espiritual. Missões não se sustenta apenas com uma boa teologia, mas com uma obediência prática. Por isso que eu disse que fé, irmão, sem atitude não vai e não chega a lugar nenhum.
Aí o Senhor Jesus vai falar sobre o bom samaritano. E quando Jesus fala do bom samaritano, as pessoas se escandalizaram nele. Porque o bom samaritano não é um exemplo que vinha do sistema religioso, mas de alguém que era desprezado. Porque era uma pessoa de raça mística e de religião profana. A tal ponto que lá em João, no capítulo de número 4, nós vamos ver que Jesus precisou, a Bíblia fala que foi necessário ele ir a Samaria, porque havia uma barreira, porque havia um distanciamento, e a Bíblia fala que judeus e samaritanos não se comunicavam, e isto fez com que os judeus olhassem dentro dessa parábola e dizia: mas com tanto judeu que o Senhor falar, o Senhor vai falar logo de um samaritano. Mas a questão é, o samaritano aqui é colocado porque ao invés de ele teorizar, que era justamente o que fazia o sacerdote e o levita, a Bíblia nos faz entender que ele praticou, que ele colocou em ação. Olha o que é a palavra do Senhor aí no capítulo de número, no versículo de número 33, vai dizer: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e a Bíblia diz, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Diferente do levita e do sacerdote, este homem, ele viu com os olhos do coração. Ele não ignorou, ele não se desviou do olhar, de forma alguma. Ele, ainda a Bíblia fala no 34, que ele se aproximou, chegando-se, diz o texto. E isso faz entender que missões exige proximidade, envolvimento e contato. Eu lembro que quando eu fui pela primeira vez para a obra missionária, em Vitória, no Espírito Santo, aonde eu fiquei 5 anos, e eu confesso que eu passei por becos quase sem saída, longe de mãe, longe da família, e cheguei a passar necessidade na obra missionária. E eu lembro que num domingo, a rua de casa, eu morava no final daquela rua, era uma rua muito extensa, e à medida que eu caminhava, eu sabia que eu mal ia ter mistura para almoçar aquele dia. E eu só senti o cheiro naquele domingo, eu tinha acabado de sair da escola dominical, de frango assado, de macarrão. E eu falava: Jesus, o Senhor me trouxe para esse lugar, e eu mal tenho que comer, eu não tinha mistura naquele dia para comer. E é interessante que eu não vinha pela calçada de casa, eu vinha pela outra calçada. Eu estava tão para baixo que eu vinha. A outra calçada era na verdade terra, porque desse lado era mato, então tinha uma cerca. E do outro lado, que tinha as casas, aonde a minha alugada eu morava, aí tinha calçada. E eu vinha de lá, estando pé e falando com Deus. E de repente Deus falou comigo: está vendo aquele moço que está vindo? Atravesse a rua e diga para ele que eu o amo muito. Eu não entendi, mas eu atravessei. E quando eu me aproximei dele, eu disse: moço, e ele parou. Eu falei: posso te dizer algo? Jesus mandou te dizer que ele te ama muito. Aquele moço caiu de joelhos e começou a chorar, e eu comecei a ficar assustado. E eu caí de joelho e procurando, esperando ele levantar a cabeça para me perguntar alguma coisa, falar com ele. E quando ele foi tomando fôlego, enxugando as lágrimas, eu falei: está tudo bem. E eu ajudei ele a se levantar, e ele falou: agora está. Porque quando eu saí da minha casa, eu saí já convicto de tirar a minha vida, mas antes de sair eu disse para Deus: se o Senhor me ama, se o Senhor
obra na minha vida, antes de eu fazer isso, o Senhor vai usar alguém e vai dizer que me ama muito. E eu comecei a chorar com ele. Aquele moço que estava caminhando por caminho da morte, agora voltou comigo para trilhar um caminho de vida. Eu fui com ele até a casa dele, eu nem sabia, ele morava na mesma rua. E quando chegou de noite, ele foi comigo para a igreja. Ele entregou a vida para Jesus. E a partir daquele dia, ele começou a viver novidade de vida. Porque missões, irmão, é isso, é aproximação. Às vezes a gente acha que não consegue, que a gente não pode, que a gente não faz. Mas acredite, meu querido irmão, faça o que você pode fazer. Foi falado aqui de João 11. Irmão, Jesus não foi tirar a pedra, mas ele disse: tirai a pedra. Eu acredito que a primeira que correu lá foi Marta e Maria. Mas ela sozinha não conseguiu, começou a chamar: vamos tirar a pedra, vamos. Alguém olha para ele e fala assim: mas para que eles querem tirar a pedra? Aí alguém diz assim: com certeza está querendo despedir de Lázaro, mas vamos lá. E era uma grande pedra, era uma rocha. E começaram a empurrar, começaram a ter aquela atitude, começaram a fazer aquilo que eles podiam fazer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Faça o que você pode fazer, porque aquilo que nós não podemos fazer, acredite, Jesus, ele vai fazer por cada um de nós. Aleluia. Isso me lembra de hoje ele é pastor, mas na época, a primeira congregação lá na obra missionária que eu dirigi, depois de 1 ano e meio que eu estava lá, eu ainda era presbítero na época, diácono Daniel e diácono Adão, eram as pessoas que sempre estavam comigo quando nós íamos para o culto ar livre, porque sempre haverá um remanescente, sempre haverá alguém disposto a ajudar. E eu lembro que nós estávamos voltando, eu pregava na feira, e eles entregando folheto, e eu, hoje em dia nem muito se entrega naqueles folhetinhos. Tem uns que estão rindo aí, porque lembra dos folhetinhos. Então eu lia o folheto, dava uma estudada no folheto, e eu pregava lá na feira, o povo passando, e eles entregando o folheto, e algumas pessoas paravam para ouvir. E quando nós retornamos do evangelismo, nós três, nós nos deparamos com um homem, que por sinal era maior que eu, as costas largas, e ele me fez uma pergunta, mas ele não fez uma pergunta só para ter uma resposta, ele fez uma pergunta para me atacar, para tentar de alguma forma me envergonhar concernente o evangelho. E quando eu fui responder, o diácono Daniel tomou a frente. O diácono Daniel, ele não tinha intimidade com o microfone. Ele não era, às vezes a gente, nós congregávamos uma igreja bem pequenininha, mas irmão, era fogo puro. Que chegava, irmão, escorrer água pela parede de tanto que o povo dava glória misturada com aleluia. E aí a gente dava oportunidade para os irmãos todos. Porque todo mundo queria pelo menos deixar um versículo lá no púlpito da igreja. E o irmão Daniel ficava às vezes com o microfone bem longe. Mas quando ele estava na rua, irmão, e ele começou na autoridade do Espírito Santo falar com aquele homem. E eu entendi, porque irmão, não é porque eu sou pastor, que se eu estiver com mais 2, 3 irmãos, que não precisa nem ser obreiro mesmo, que sempre sou eu que tenho que falar. Deus usa quem Ele quer, da maneira como quer, na hora que quer, e Ele faz do jeito que Ele quer. E eu dei um passo para trás e comecei em espírito a interceder pelo irmão Daniel e dizer: Deus usa o teu servo. Aleluia! E no meio daquela palavra que o diácono Daniel começou a trazer, eu vi aquele homem com mais de 2 metros de altura começar a chorar e soluçar, e ele disse para o diácono Daniel: o que é que você tem que faz um homem cabra macho como eu está chorando aqui? Ele disse: é que eu tenho o poder do Espírito de Deus na minha vida, e o Deus que eu sirvo, Ele pega a cabra macho e Ele transforma
em ovelha. E quando chegou a noite, ele estava lá na casa de Deus. Estava lá ouvindo a palavra de braço cruzado. Mas quando fez o apelo de onde ele estava, ele sempre marrou, ele ergueu a mão e disse: eu posso ir para frente e entregar a vida para Jesus. E aí a igreja incendiou em poder e glória. E à medida que ele caminhava, as lágrimas desciam. E esse homem, ele começou a dar fruto no Evangelho. Então nós precisamos entender isso. Que tudo, irmãos, é uma questão de quê? De atitude. O bom samaritano, segundo a parábola, para muitos, não era ninguém. Não tinha como fazer a diferença. Promoveu escândalos. Mas Jesus estava querendo dizer: eu uso quem eu quero. Eu faço da maneira como eu quero. Está escrito, queridos irmãos, que ele chamou o simples. Justamente para quê? Para confundir quem se acha sábio demais, grande demais. Quando, irmãos, Moisés, ele saiu lá do Egito e ele foi para o deserto e ficou 40 anos cuidando de ovelha. Moisés só fazia isso aqui, ó. Vem! 40 anos Deus deixou ele assim. Sabe para quê? Para ele esquecer o que ele tinha aprendido. Porque lá em Atos 7:22 diz que ele era instruído em toda a ciência egípcia. Era homem poderoso em palavras e obras. Aí quando Deus chama ele fala: eu não posso, eu não sei falar. E aí parece que eu vejo Deus olhando e dando aquela gargalhada e dizendo: agora você está do jeito que eu quero, porque você não vai, Moisés, lá no Egito tirar o meu povo segundo a sua imaginação, mas você vai para lá segundo a minha revelação. E quando eu revelar na tua vida, você vai ver que tudo vai se fazer novo sobre o meu povo Israel. O bom samaritano se aproximou. O bom samaritano, diz a palavra do Senhor, que ele tratou as suas feridas. Veja aí versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite vivo. A gente não precisa ter muita coisa para fazer isso, mas a gente precisa ter azeite e a gente precisa ter vinho. Azeite é o que? Símbolo da presença do Espírito Santo. Se nós tivermos a direção do Espírito Santo, pode acreditar, irmãos, quando você achar que você está fraco, é aí que você será forte. Quando você achar que não tem jeito, o Espírito Santo vem e diz: tem jeito, e eu vou fazer acontecer. Deixa eu te contar ainda uma outra experiência que eu tive na obra missionária. Nós estávamos na sede. O filho do pastor presidente, que hoje também é pastor presidente, ele era diácono na época e eu servia como presbítero. Uma mulher chegou na sede desesperada, falou com ele lá atrás, e eu comecei a observar naquilo que alguma coisa estava acontecendo. Ele chegou no altar, falou no ouvido do pai dele, e o pai dele só meneou a cabeça, e ele disse assim para mim: vem, Davi, no caminho eu te conto. E eu já comecei a assustar, porque eu pensei: ele é diácono e eu sou presbítero, vai sobrar para mim. E a gente treme mesmo. E no caminho aquela mulher chorando, e ele falou assim: nós estamos indo lá para a casa do filho dessa mulher. O filho dela está endemoniado, com uma peixeira na mão. Encurralou as duas crianças no canto e deixou claro: quem se aproximar, o demônio falou na boca dele, ele mata. Quando nós chegamos, aí eu fui já no caminho assim: e agora? Eu falando comigo e com Deus: o que eu vou fazer, Jesus? Porque nessa hora, irmão, não tem pregador, nessa hora não tem mensagem, nessa
hora não adianta, não tem esboço. Nessa hora, irmão, ou Jesus faz, ou ele faz. Essa é a grande verdade. E eu fui, Jesus tem misericórdia. Sabe quando começa nas costas, na espinha, suar aquele suor frio? Tem uns irmãos que estão até rindo, porque já experimentam. Irmão, isso é horrível. Essa sensação, ela é horrível, irmão. Não tem sensação pior do que essa. Aquilo vai escorrendo, irmão, e a perna vai estremecendo, e quanto mais ia chegando perto da casa da mulher, mais o coração palpitava, e eu dizia: Jesus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando nós entramos, o demônio falou na boca dele. Quando eu fui olhar no quarto, aquele monte de voz na boca daquele jovem disse: fica aí, não se aproxima, senão mata as crianças. E não, irmãos, que o Salmo 91 seja mais forte que o Salmo, mas naquele momento Deus falou para mim assim: leia o Salmo 91. E eu peguei a Bíblia, abri o Salmo 91 e comecei a ler. E de repente eu escutei um barulho, a peixeira de um lado, as crianças passando correndo, e ele caindo de joelho. Já não era aquele moço que eu vi, que estava com aquela brasa nos olhos, e ele caiu de joelhos, chorando, disse: me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo. E eu caí de joelhos com ele, e eu disse: Jesus chegou com a salvação nessa casa. Eu disse: vamos para a igreja agora. Ele disse: eu não posso, olha o meu estado. Eu disse: Jesus quer você do jeito que você está. Agora, como você vai ficar, é Ele que vai fazer na tua vida a obra, para que você permaneça e fique do jeito que Ele quer. Aleluia. Foi a família inteira. E quando houve o apelo, o pastor presidente estava ministrando, várias pessoas naquela noite foram para frente, entre elas, essa família toda foi para frente. Nós acompanhamos eles por muito tempo ali, e Deus os levantou, ele e a esposa dele, com obras teatrais, com peças dentro da igreja. E Deus, irmão, começou a usar aquele casal e aquela família de uma forma extraordinária. O que eu estou querendo dizer com isso? São vidas, irmãos, que estavam destinadas à morte. São pessoas que o inimigo queria tragar. Mas quando, irmãos, você chega na direção do Espírito Santo, e é por isso que aqui diz que ele trazia consigo azeite. Irmão, isso aqui, irmão, não é coincidência, isso aqui é proposital. Jesus, quando fala que ele trazia azeite, Jesus estava dizendo que a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo é o que iria fazer a diferença na vida do homem. Aleluia. E diz que ele trazia consigo vinho. Vinho é sinal de quê? É símbolo de quê? É símbolo de alegria. É não fazer a obra de Deus por um dever, mas é fazer a obra de Deus por um prazer. Prazer de ver vidas libertas, salvas, transformadas pelo poder do Evangelho. E a gente vê aqui no versículo de número 35, veja aí, que interessante esse versículo. Que partindo ao outro dia, ele tirou 2 dinheiros, ou seja, o texto faz entender que ele faz com alegria, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Versículo 35, ele gastou do seu próprio dinheiro. Ou seja, missões custa alguma coisa da gente. Por quê? Porque missões é feito com as mãos daqueles que abençoam a obra de Deus. É feita com os joelhos daqueles que oram. E é feita com os pés daqueles que vão. E isso faz entender que quem ama verdadeiramente investe. Porque missões custa tempo. Missões nos faz entender que para que a obra seja completa,
nós precisamos mesmo, irmão, darmos as mãos e se envolver. E isso não é um pedido, isso é uma ordenança. Sabe por quê? Diga para o teu irmão: nós somos frutos da obra missionária. Nós somos frutos. Ah, mas eu nasci no Evangelho. Mas se você está firme, é porque alguém aqui dentro está pregando para você, desde muito tempo. E se você não nasceu no Evangelho, ou no meio da trajetória você se afastou do Evangelho, mas para que você estivesse aqui, alguém novamente pregou para você. E Jesus disse: se nós recebemos de graça, nós também devemos dar. Ele assumiu responsabilidades contínuas. Ele diz aí no versículo 35: quando eu voltar, eu pagarei o que faltar. Missões, irmãos, não são ações pontuais, mas são compromissos duradouros. Note que uma coisa que Deus colocou no meu coração para mim falar essa noite, que o difícil não é a pessoa entregar a vida para Jesus. Nós vemos que hoje nós temos pregadores tão abençoados, que eles trazem uma mensagem que a gente até no público chora. E as pessoas que vêm para visitar, que ainda não entregaram a vida para Jesus, elas choram a tal ponto que elas se emocionam, que elas largam o banco e elas vêm entregar a vida para Jesus. É assim ou não é? Agora, o difícil não é entregar a vida para Jesus. O difícil, diga para o teu irmão, é permanecer. Isso aí que é o difícil. E para permanecer, nós precisamos acompanhar. Então, se a pessoa entregou a vida para Jesus, mora perto da tua casa, não espere o pastor Edson ir lá. Vá você, chame mais 2 e diga: nós viemos aqui para fazer um culto. Ainda que ele seja um culto de 30 minutos, cante os hinos, traga uma palavra de acordo com o que Deus colocar no teu coração, e tenha certeza que na nossa simplicidade, Deus vai honrar a nossa fé, Ele vai nos abençoar, e Ele vai abençoar aquele lar, daquele novo convertido, daquela nova convertida que está ali, e de outros que vão estar ali na família, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Eu estou chegando ao final da mensagem. Versículo de número 36. Houve uma pergunta, porque Jesus ele inverte a pergunta e diz: qual destes foi o próximo? E aqui a gente entende que o próximo não é definido por raça, religião, proximidade geográfica, mas o próximo, visto que eles não gostaram do exemplo que Jesus disse: logo o samaritano, mas aqui a gente entende que o próximo, ele é decidido por quem amou mais. Porque o importante não é, volto a dizer, quem sabe falar, ou digamos que aparentemente fazer, mas o importante é aquele que ama mais. E aí eles disseram: foi o samaritano. Por quê? Porque o sacerdote passou de lá, porque o levita passou de lá, e o samaritano, mesmo sendo nesse exemplo, Senhor, de raça mística e de religião profana, mas ele estendeu a mão para ajudar. Nas feridas ele colocou azeite e vinho, e ele ainda, ao levar para aquela hospedagem, ele disse: tudo que vocês gastarem na volta, eu pagarei, eu irei cuidar desse homem que está entrando aí, porque ele estava quase morto, mas ele reviveu. E aí então no versículo 37, quando eles entendem que é o samaritano, Jesus diz: vai, faça da mesma maneira. Isso não é apenas uma conclusão, isso aqui, irmãos, é uma comissão. Olha que interessante isso que eu anotei. Vá, Jesus disse. Missões exigem movimento. Lembra que eu falei da atitude? Se Abraão tivesse ouvido e cruzado os braços, alguma coisa aconteceria? Não. Mas ele tomou uma atitude de ir. Faça. Missões exige ação.
Você vai e você faz segundo as suas forças, porque a Bíblia diz que Deus, Ele será contigo. Você lembra? Quando a gente fala de Moisés, ele fala: eu não posso porque eu sou gado. Gideão olha na chamada e fala: eu não posso porque eu sou o menor. Jeremias olha e fala: eu não posso porque eu sou como uma criança. E foi nele um texto aqui sobre Paulo, que escreveu a terça quinta parte do Novo Testamento. A terça quinta parte. Quando a gente fala de missões, a gente lembra de quem? De Paulo. Mas quem pregou para Paulo? Ananias. Quem era Ananias? Um profeta anônimo, como eu e você. Aonde mais sem ser em Atos 9 fala sobre Ananias? Em nenhum lugar. Você não vai ouvir falar sobre Ananias. Só que tem uma coisa: ele tinha comunhão com Deus. Quando Deus disse a Ananias, ele disse: eis-me aqui, vá lá, porque ele é um vaso escolhido para mim, mas todo mundo teme ele, Senhor. Ele persegue o teu povo, mas vai, porque a partir de agora ele vai sofrer por causa do meu nome. E quando Ananias chega lá e impõe as mãos sobre ele, a cegueira espiritual ela